dignos e com as vestes brancas. Abençoe essa aula, eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, meu povo, vamos começando fazendo uma recapitulação do Hakuna Matata, né? Vocês, para quem assistiu e teve aqui esse sábado, né, assistiu o Rei Leão, e nós fizemos essa comparação, né, do desenho do Rei Leão 1 e o 1,5 ou o 3. Eu descobri que aqui no Brasil chama Rei Leão 3, mas o nome original é Rei Leão 1,5, né? E aí nós assistimos e vocês viram que a ideia que se passa nesse desenho é trabalhar vamos dizer, a história paralela, né? Desde agora, não do ponto de vista do Simba é outro desenho, né? Mas sim desde o ponto de vista do Pumba e do Timão, que são complementares. E que nem eu falei para vocês, se vocês assistiram só o 3, né, o 2, o 1,5, sem assistir o primeiro, fica assim meio solto alguns pontos, alguns trocadilhos que eles fazem ali no meio do desenho, né? Então, para entender aquele lá, precisava ter assistido o primeiro e os dois se complementam. A mesma coisa é o que nós falamos aqui em relação ao livro de Apocalipse, né? Que o livro de Apocalipse vem nessa paralela, né? Do capítulo 6 ao capítulo 11, depois rebobina, do capítulo 13 ao capítulo 19, e lá no final do capítulo 11 e do capítulo 19, você vê que os dois paralelos eles vão se encontrar quando acontece, então, a descrição da vinda de Jesus, porque ele era aquele que era, que é e que já está, né? Porque o seu reino ele começou com o seu reino. Então, o capítulo 19 e o capítulo 11, eles fecham justamente ali, porque a partir desse momento Jesus não está mais para vir, mas ele já está, ele chegou, certo? Então, nós vamos hoje falar sobre essa chegada, a parte final ali de quando Jesus ele volta. E o nosso texto estará, que nós vamos buscar hoje compreender, é Apocalipse no capítulo 20, ok? Então, você fique aí com o Apocalipse 20 bem na mão, porque nós vamos estar transitando um pouco sobre esse capítulo. Tá? O tema de hoje, então, é o Messias reina. Certo? Vamos lá, então. Vamos prosseguir para o próximo slide. Isso. Não vai dar para ler. Eu vou colocar... tem que dar para ler mais ou menos, né? Não é tão difícil assim. Eu vou passar para vocês aí no nosso grupo. Lembre-me disso, né? De passar esses slides aqui. E nós vamos falar, então, sobre o reino de Jesus por esse período ali que o texto vai falar de 1000 anos. Para a gente entender isso, nós temos que entender por que é necessário ter um reino de 1000 anos. Por que Apocalipse aponta para Jesus vindo e reinar, né, na Terra por 1000 anos. Bom, nós temos que ir lá atrás, na história, antes inclusive de Jesus, e entender que o plano de Deus, ele tem... Lá no começo, lá no Gênesis capítulo 1, tem os 6 dias da criação e o 7º dia, o dia do descanso. Então, o descanso é praticamente uma parte da história universal de Deus. Diz que Deus descansou e Deus santificou o sábado, o 7º dia, como dia de descanso. Tá? Quando nós vemos a história da humanidade, nós vemos que ela é feita de vários altos e baixos, vários problemas, dificuldades, aí vem Jesus e tal, aí depois Jesus ele manda os seus discípulos pelo mundo inteiro para pregar o evangelho e tudo mais. Mas lá no livro de Hebreus, né, que eu não me lembro do capítulo agora, teria que achar o capítulo, diz que nós estamos destinados para o descanso de Deus, que nós ainda não alcançamos esse descanso de Deus, que nós vamos fazer parte desse descanso. Então, lembrando que a palavra descanso é Shabat, é sábado. Lembrando
dias da criação. Então parece que Deus ele tem reservado um tempo onde os problemas passam, as dificuldades passam, a criação volta para aquela ideia inicial, para um Shabat, para um tempo de descanso, onde a terra vai descansar das tranqueiras que a gente tem feito nela durante 6.000 anos, mais ou menos, de história de humanidade. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia que nós vamos ter aqui no sábado. Se tu quiser falar, tu pode ir falando assim, uma coisa que eu falar aqui. Então, os judeus eles têm essa teoria de que a história humana ela vai durar 6.000 anos. Quando der os 6.000 anos, então o Messias vai chegar e esse Messias ele vai governar durante 1.000 anos, que seria o equivalente ao 7º dia, que seria o dia de descanso. Então vai ser um reino de paz, um reino com as coisas mais sob controle e tudo mais. E pela contagem que os judeus têm do tempo, a gente deve estar indo para o finalzinho desse término de 6º dia, né? Talvez daí, inclusive, que venha a ideia de que um dia é como 1.000 anos. Talvez, né? Então, a gente teria 6 dias ou 6.000 anos de história da humanidade. E aí, o dia do Shabat, que é o dia do descanso, que é tudo que ele falou até agora, que seria, então, quando o Messias estaria governando aqui e a gente estaria nesse descanso com ele, traduzindo tudo que ele falou. Por que eu falei durante meia hora aqui para ela chegar aqui? Mas é interessante que se você pegar o calendário judaico, como os judeus, eles contam um tempo, se você for ver lá, eles estão no ano 5.700 e tralalá. 5.780, acho que é, não me lembro agora qual é o ano. Só que o problema é que já se sabe, já se descobriu que nessa conta dos judeus está faltando 200 e poucos anos. Se você somar esses 200 e poucos que estão fora lá que eles deixaram de fora por um motivo específico, mais os 7.700 e tralalá, nós praticamente, segundo o calendário judaico, nós estaríamos na beira de fechar 6.000 anos e começar o 7º milênio, que no caso seria a conta, como nós estamos falando aqui, seria a conta final do reino do Messias. Tá? Então, esse é um ponto. Por que precisa de um milênio? Porque dentro do quadro escatológico, do quadro geral de Deus, ele reservou 6.000 anos para a nossa história, como os 6 dias da criação, e ele reserva 1.000 anos para ele reinar, né, através de Jesus, mas para ele reinar na Terra, que seria o 7º ano, que seria o 7º dia da criação. Ok? Mas também tem um outro porquê precisa desse milênio. Porque quando nós olhamos lá no passado, né, nós sabemos que Jesus, quando ele veio aqui pela primeira vez nessa terra, ele veio para morrer, né, pelos pecados, o sacrifício vicário por nós, ou seja, para propiciar a salvação, para propiciar a nossa entrada no reino de Deus. Tá? Então, ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai. Beleza. Só que nessa história aqui, em momento algum, nós temos Jesus reinando, né, como rei em Jerusalém. E aí fica a pergunta, mas as profecias não dizem lá que o filho de Davi ele deveria reinar? Pois é. Então ficou faltando uma parte. E quando que essa parte vai se cumprir? Quando ele volta e reina sobre a terra por 1.000 anos, e é isso que você vai ver em Apocalipse capítulo 20, ele descrevendo o que vai ser o reino de Jesus. Tá? Então, no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, existem vários textos que falam a respeito do filho de Davi reinando neste mundo eternamente. Poucos, não é que não existe, mas poucos são aqueles que falam a respeito do Messias sendo aquele que iria morrer, né, que iria se sacrificar por nós. A maior parte das profecias fala sobre justamente o reino dele.
Entenderam? Deu para entender até agora? Existem duas faces, duas caras de Jesus. A primeira é o servo sofredor, lá de Isaías 53, aquele que vai morrer lá em Daniel capítulo 9, o Messias que morre do capítulo 9, mas são poucos textos se comparado com os inúmeros que nós vamos ver agora, que falam de um Jesus, de um Messias que reina. Para cumprir isso daqui, ele já fez. Para cumprir isso daqui, ele vai precisar de 1000 anos para reinar. A cara de assustado de vocês está me assustando, gente. Eu estou tentando, olha, eu tô tentando explicar assim, eu acho que o povo... Explica tudo. Deu para entender? Fala. Deu para entender. Então, é a ideia de primeiro ele veio como cordeiro e depois ele vem como leão. Então, ele veio no início, fez a parte que era necessária para depois poder ser rei. Não deu para fazer o contrário. Um dos motivos pelos quais os judeus o recusaram e o mataram, né? Fizeram tudo aquilo. E depois não o reconheceram como o Messias é porque ele morreu. Porque na cabeça de um judeu ele tinha que ter reinado. Como ele morreu, ele não é o Messias, porque o Messias tem que reinar, porque a maior parte das profecias fala sobre isso. Então, quando ele vier depois e ele reinar, que aí eles vão entender quem é que ele era, né, qual foi o papel dele e tudo mais. Inclusive, eu estava lendo Zacarias hoje, e Zacarias fala que quando eles entenderem isso, lá no finalzinho já, eles vão chorar muito. Todo mundo vai chorar muito, como se tivesse perdido, assim, o seu filho único, de tamanha dor, por não terem entendido quem ele foi, né, e qual é o papel. Eles sempre dizem que, eles mesmos dizem que o Messias tem duas faces, eles sabem disso, eles são conscientes disso, né. Como para nós, às vezes é meio confusa essa ideia de duas faces, parece que é tudo uma coisa só, né, a gente até fala, mas não entende, já percebeu? Que a gente fala que ele tinha que ter morrido, que ele vai ser rei, mas a gente não consegue fazer essa diferença na nossa cabeça dele como rei. Não sei se vocês já perceberam que a igreja tem Jesus como salvador e só. A igreja não tem Jesus como rei, como aquele que manda, aquele que não adianta eu ficar pedindo o que eu quero, ele vai me dar se ele quiser porque ele quer o rei. Aquele a quem eu tenho que ser submissa, aquele diante de quem eu tenho que me dobrar. A gente tem Jesus muito humano, sabe? Muito amigão. Brode, muito brode. Mas a gente não entende o que significa ter ele como rei. E aí o judeu tem o contrário. O judeu não pegou ele como salvador, o judeu só quer ter ele como rei. Então nós dois, né, tanto nós, igreja, como eles, judeus, estamos em falha em alguma coisa e a gente precisa acertar um pouco melhor aqui a nossa percepção de quem ele é. E é impressionante como realmente existe muita dificuldade das pessoas entenderem, as pessoas cristãs entender Jesus como rei. Quando eu converso com pessoas assim, alunos do seminário ou gente de igreja, e aí eu falo assim sobre Jesus rei, parece que é aquela, não, mas ele é meu amigo. Não, ele é teu rei. É interessante, só dar um parênteses no meio da tua fala, que Jesus fala assim, eu, Jesus, não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Então, quem escolhe o amigo é ele. Não sou eu que escolho ele de amigo, é ele que escolhe me chamar de amigo ou não. E a gente já sai chamando ele de amigo, mas ele me escolheu como amigo? Ou ainda não? Entendeu como a gente não presta atenção e inverte um pouco as coisas? E aí a gente se comporta assim como se ele fosse assim, o cara que mora do meu lado, né? E aí, mano? Né? De boa, bro. A gente não entende. E aí com isso a gente perde a dimensão do poder e mais ainda da autoridade que ele tem. Fechou parênteses. Fechou a aula também? Perdeu a continuação da fala. E aí, agora nós vamos ver alguns textos que falam sobre esse Jesus que reina. E eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos hoje para lá e para cá de novo. Hoje vai ser Bíblia em cima de Bíblia. Se prepara os dedinhos aí que a gente vai correr. Abre lá em Jeremias 39, não é 39, é 39. Por favor, Jeremias capítulo 30, versículo 9, diz o quê? Vamos tratar assim, quem achou, dá uma levantada de mão e já começa a ler. Isso, lá. E
Que darei a eles. Que darei a eles. Ok, então, a ideia de que servirão a Davi, mas quando Jeremias escreveu isso aqui, Davi já tinha morrido há 400 anos. Então, ele não está falando do próprio Davi, ele está falando do descendente de Davi, que eles servirão, né, Israel irá servir ao Senhor e ao rei Davi, no sentido de o Messias, o descendente de Davi. Alguém já serviu, Israel já serviu a Deus dessa forma? Não, porque ainda não começou o reino do Messias. Mas se eles servirão é porque eles são servos. Servo é quem está debaixo de uma autoridade, no caso aqui, do rei Davi. Ezequiel 37, 24. Ezequiel... Ó, gente, os textos estão ali, ó. Você já quem é esperto vai olhando para o Isaías, né? Ezequiel, pode ser? E o servo Davi será seu rei, e todos eles terão um só pastor. Eles andarão nas minhas decisões judiciais e obedecerão cuidadosamente aos meus decretos. Ok, obrigado. Então está falando aí a respeito do meu servo Davi, que logicamente que não é o próprio Davi, tá? O Davi lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Obviamente que ele está falando sobre o descendente de Davi, porque lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14 em diante, você tem Deus fazendo uma promessa para Davi de que o seu descendente se assentaria sobre o trono e reinaria eternamente. Tá? Então, de novo, Jesus veio, morreu, reinou? Não. Então, isso é futuro. Ok? Isaías, capítulo 9, 6 e 7. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. O seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso, fará com que tudo isso aconteça. Para sempre. Jesus já está reinando para sempre na terra, com paz e tudo? Não, então isso é futuro. Tá? Entende? Se tivéssemos que colocar isso tudo lá na vida de Jesus e dizer, Jesus teria que cumprir isso daqui, então ele não seria o Messias. E porque ele não cumpriu, porque não era o momento quando ele veio a primeira vez. Então precisa vir de novo para começar a reinar. É por isso que lá em Apocalipse você tem a volta de Jesus. Tá? Então, a profecia sobre o reino do filho de Davi sair. É o filho de Davi. É aquele que tem o poder sobre os seus ombros. Ele tem a majestade, ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Ele é tudo isso, mas ele é tudo isso no futuro, não é agora. Algumas pessoas, sim, mas Jesus reina no meu coração. Que lindo, que bom, que maravilhoso. Mas Jesus, ele não está aí somente para reinar no teu coração, porque o texto diz que ele reinará sobre toda a terra. Tá? É interessante entender que não é só um reino espiritual, mas é um reino físico. A gente associa muito tudo com espiritualidade, né? Tudo que tem a ver com Deus, com a Bíblia, a gente associa que tudo é espiritual. Só que o reino de Jesus não vai ser um reino espiritual só. Já está sendo um espiritual, porque ele já derrotou todos os principados, potestades, domínios que existem nessa área espiritual, ou seja, na área que a gente não vê. Mas quando ele voltar, vai ser um reino físico, um reino material. E é aí que muita gente, eu acho que vai entrar em choque, porque muitos cristãos até mesmo, eu acho que não esperam isso. Não imaginam que vai ser da forma como vai ser. Vai ser, a paz vai ser moderada também. Porque ele vai funcionar Satanás, é isso? Ele vai dominar a terra
e ele vai impor a paz. Isso não garante que não haverá problemas no começo, mas depois de sufocar 1 ou 2 ou 3 rebeliões, o pessoal vai entender que é assim. Então não vai ter margem para negociação. Não vai ter eleição, gente, tá? Não vai dar para trocar a cada 4 anos. Não vai dar para escolher se eu quero ou não quero. Não vai ter eleição. Isso vai deixar muitos de nós, talvez, bem descontentes. Porque talvez ele não vai ser esse todo queridinho e amor que a gente está acostumado a ouvir. Porque se ele for todo queridinho e amor como a gente está acostumado a ouvir, ele não vai conseguir governar o mundo inteiro. Olha os políticos que tentam fazer as coisas bem, vendo o que dá, né? Salmos 2, de 6 a 9. Salmo 2, de 6 a 9. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Aí, ó, tá vendo como é que vai ser? Seja mais claro de como é que vai ser? Não parece tão bonzinho. Se você, durante el reinado aqui na terra, certo? Por 1000 anos, certo? Luego vem outro sucessor. Depois tem mais. A história não acaba aqui. Primeiro a gente está falando no começo do reinado de Jesus. Tem muita coisa que vai rolar depois, mas isso é para semana que vem. Amós, só para voltando aqui, né? Tão ungido por Deus que reinará com cetro de ferro, com o domínio firme do Messias no milênio. De novo, não é que ele vai ser malvadão assim, né? Ditador, mas ele vai tomar a rédea do poder e pronto. É que nem na sua casa. Tenta deixar as coisas, né, soltas. Deixa os filhos fazer o que quer, né? Jesus vai dizer não vai ser assim, e ele vai colocar ordem, por isso que vai ter paz, porque não é cada um fazendo o que quer. Se vocês lembrarem lá do livro de Juízes, né, fala que o Israel estava uma bagunça generalizada, e ele repete várias vezes a mesma frase, porque naquele tempo não havia rei em Israel. Se não tem quem manda, cada um faz o que quer, né? Então, virar bagunça. Então, Jesus, ele volta para reinar, como eu disse para vocês da outra vez, como o verdadeiro Adão, como aquele que é o ideal de Deus. Vamos para, agora, Amós 9, 11 e 12. Então você vê que ele está falando de uma restauração de um tabernáculo, né, da casa de Davi. Casa aqui significa dinastia, aquele que reina, o descendente de Davi. Tá? Próximo. Vamos... Não sei se vocês sabem, mas desde que Israel foi para o exílio da Babilônia em 586, 87... Logo naquela parte lá que conta em Crônicas, Segunda Crônica, Segunda Reis, por lá, nunca mais teve um rei em Israel, da descendência de Davi. Tiveram outros que se proclamaram rei, teve uma vez um dos sacerdotes lá, dos Asmoneus, que também se colocou como rei na época do Império Romano, naquela confusão lá no ano 100 e pouco antes de Cristo, tudo mais. Mas ele não era da família de Davi. Então, desde
que acabou a história de reino, quando deixou de existir o reino de Judá, que não tem mais um descendente de Davi no trono. Então, todas essas profecias, elas falam de que vai ser restaurado algo que não existe há uns 2.500 anos. E quem vem para restaurar e aí vai reinar para sempre é Jesus como descendente de Davi, para cumprir a promessa que Deus fez para o próprio Davi lá no livro de Samuel, 2 Samuel 15, né? Se vocês quiserem ler depois, 2 Samuel 15, quando Davi está querendo construir o templo e Deus fala, não, você não vai construir, mas eu vou construir uma casa para você, ou seja, eu vou construir uma dinastia e sempre vai ter alguém no trono. Aí você fala, não tem ninguém no trono, né? Será que não? Você sabe que Jesus foi morto pelos romanos com a acusação de ser rei dos judeus? Ele foi morto porque ele era rei, então o próprio Império Romano o reconheceu como rei. Ele morreu como rei, uma vez rei, sempre rei. Uma vez coroado em Nárnia. Né? Então, uma vez rei, sempre rei. Ele é rei desde então. Só que daí ele vai voltar para assumir o reino dele. Jesus Nazareno, rei dos judeus? Isso. Estava escrito na cruz. Então, essa é a acusação que Roma teve para poder matá-lo daquela forma. Senão, nem Roma teria esse poder para ter matado ele daquele jeito. Eles tiveram que fazer uma acusação que fosse digna da morte, porque Roma também tinha lei. Eles não podiam fazer o que queriam. Não era bem assim, existiam as leis romanas. E a desculpa, né, que eles acharam foi aceitar a sugestão dos sacerdotes da época, quando disseram, ele se declarou rei. Então tá, então vem cá que eu vou te matar como rei. Então, quem o declarou rei foi o Império Romano. Através de Pôncio Pilatos. Isso aí. Eu vou pular esse de Jeremias e de Ezequiel, vocês podem ler ele depois, ele é um pouquinho extenso. Vamos para Zacarias 14, e ele é um pouquinho extenso, mas é preciso que a gente leia o contexto para lembrar do livro de Apocalipse. Então, alguém vai ler bastante, do 12 até o 21. Zacarias 14, 12 a 21. Quem tiver fôlego aí... Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer quando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e ouro. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei, e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer uma outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até nos sininhos das rédeas dos cavalos será escrito assim: separado para o Senhor. E as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naquele dia não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso. Então, esse texto ele começa falando de uma batalha, de uma guerra que as nações farão contra Israel, especificamente contra Jerusalém, e que Deus irá salvar, que Deus irá cuidar, né, de Jerusalém nessa batalha.
Se vocês lembram, é exatamente essa sequência lá do livro de Apocalipse. Tem o capítulo 16, que é a batalha do Armagedon, e depois, um pouco mais para frente, quando Jesus volta, essa batalha já está perto de Jerusalém. Então, ela concorda com isso, com o texto de Zacarias, e o texto de Zacarias diz que logo depois dessa batalha, o Senhor irá reinar sobre a terra. E não somente irá reinar, ele irá ter, vamos assim dizer, um poder que irá se estender não para Israel, mas para todas as nações da terra. E outra vez, você vai lá para o capítulo 20, e é exatamente isso que está acontecendo. Então, Zacarias e Apocalipse estão de mãos dadas na sequência. Tem um grande problema, umas grandes batalhas que estão acontecendo em Israel nos últimos momentos. Aí vem o Messias, toma o poder e começa a reinar. É isso que Zacarias está falando. Tá? Alguma coisa, meu bem? É interessante que um pouquinho antes desse acontecimento, aqui no livro de Apocalipse, vai dizer que caiu a Grande Babilônia. Exato. A Grande Babilônia, na época já dos apóstolos, ela se referia a Roma. Então, está dizendo que quando Roma cair, vai acontecer essa batalha e aí o Messias volta. Então, estamos esperando que aconteça alguma coisa relacionada a isso, junto com uma batalha, né? Vai cair, vai ter uma batalha, e aí ele volta para reinar. E é interessante estar ligado com o fato de Roma ter o coroado como rei, né? Então, Roma cai e ele vem para assumir o lugar de Roma, no caso. Dá para fazer uma ligação. Dá um nome. É literal todas as nações em Jerusalém. Tá? Uma misturando, tá? E isso está justificado em todas as nações, literalmente, vai ter gente no Brasil. Sim. Acho que quem está na internet não ouviu a pergunta, né? A pergunta dela é... Não, essa vai repetir para o pessoal ouvir aqui da internet o que foi dito. A pastora está falando que está dando um nó na cabeça dela aqui, pensar que vai ter gente de todas as nações em Jerusalém para comemorar a festa das cabanas. Que vão para lá. Né, que vão estar lá, inclusive gente aqui do Brasil. Ao mesmo tempo que tem judeu espalhado em todas as nações do mundo também, né? Sabe? Então, tem representantes de Israel espalhados por todas as nações do mundo. Mas, então, é possível que nós também possamos ter representantes de todas as nações lá. Esse Israel, vamos dizer, mais ou menos assim, ó, Israel, que é o povo de Deus, não é o Israel de sangue, mas o Israel, esse povo de Deus, e a igreja que é enxertada em Israel, nós somos Israel, nesse sentido. Esse Israel, que é comandado por Jesus, terá, vamos assim dizer, embaixadas em todos os países e controlando esses países. E se esses países não enviarem as suas ofertas, né, os seus agrados e os seus representantes para Jerusalém, então é do tipo, vocês estão afrontando esse reino central, esse rei central que é o Messias. Mas sim, irão existir as nações como existem hoje. Nada muda. Não muda. O texto diz ali, ó, todas as nações, povos. Tá? Então, o sistema que nós conhecemos hoje, ele não muda. O que muda é quem está reinando sobre esse sistema. E quem vai colocar ordem nesse sistema. Tá? Então, o mundo vai continuar, entre aspas, né? Continua igual depois. Jesus não vai agora pegar e colocar abolir tudo, todo mundo vestindo da mesma coisa, todo mundo comendo da mesma coisa, todo mundo vivendo do mesmo jeito. O mundo vai continuar do jeito que é, porque quando Deus criou as coisas, ele criou para diversidade. Ele criou para que pessoas fossem diferentes, para que as pessoas comessem coisas diferentes, cantassem diferente, vivessem diferente, porque a beleza da criação de Deus, ela se manifesta na diversidade. Tá? Quando ele volta, ele não acaba com essa diversidade. Porque o africano vai continuar louvando a Deus, louvando ao Senhor do jeito dele, os europeus do jeito dele, os brasileiros do jeito dele. Só que esses povos, eles vão se reunir em Jerusalém
para adorar ao Senhor, nosso Deus, e para reverenciar o rei que reina sobre a terra, cujo poder é central, que é dele. Não se submeter a esse tipo de reinado é que vai dar problema. Ele é o governo único. Ele é o governo único. Ele que manda. Por quê? De novo, voltando lá para trás, ele é o verdadeiro Adão. Ele é aquele que tem o direito sobre isso. Ele tem o direito sobre a terra. Tem gente que não vai gostar. Sinto muito. Como dizia o meu pai, né? Como é que ele falava ainda? É dois trabalhos. Ficar brabo e voltar ao normal. Não tem. Não gostou? Olha a minha cara de preocupação. Você acha que Jesus vai estar preocupado com alguém que não está se submetendo mais a ele? É ele que reina. Isso muda a perspectiva, porque muitas vezes o cristão ele não percebe essa dimensão do que será o reino de Jesus. Porque parece que tem muita gente que acha que a gente vai para o céu. Ou os textos todos que a gente está lendo estão errados, ou então o reino dele é aqui. E para que isso aconteça, tem que acontecer o capítulo 20 de Apocalipse. O que virá depois é outra história. Depois tem outras coisas que vão acontecer. Mas durante 1000 anos, é isso que acontece aqui nessa terra. Tá? Simples assim. Um governo central. Ele que comanda. Cada lugar vai ter as suas administrações? Sim. Mas como o texto diz lá em Apocalipse, que nós reinaremos com ele, o que é reinar com ele? É fazer parte da administração junto com ele. Então, a embaixada dele no Brasil, sei lá, ele vai mandar alguém de nós para ser os embaixadores, os representantes desse poder central aqui no Brasil. Vai mandar alguém para a Argentina, para a Venezuela, para o Irã, vai dizer, vocês são os meus representantes lá. Se o povo de lá não se submeter, eu vou dar um jeito neles. Então, nós reinamos com Cristo. Sobre quem? Sobre as nações. Quem são essas nações? Aqueles que não morreram, né, nesse período dessas catástrofes todas aqui. Gente, não é todo mundo que morre. Parece assim que o pessoal acha que aqui na Terra só vai ter nós, os anjinhos. Não. Lembra daquela conta matemática que a gente fez? Eu não sei se a gente fez a conta matemática aqui, né? Que diz lá que será destruído 1/3 da Terra, depois 1/3, depois 1/3. Tá? Se você fizer a conta matemática, vai sobrar gente aqui na Terra. Né? 1/3 de 9 bilhões, né? Vai sobrar 6. 1/3 sobra 4. 1/3 sobra 2 e pouco. 2 e pouco. 2 e poucos bilhões de pessoas que vão estar aqui vivendo e que vão ter que dobrar os seus joelhos e dizer ser o Senhor que manda. E ainda vai ter nós aqui ainda. E ainda vão reproduzir nesse período, né, de Exato. 1000 anos. Então vai nascer mais gente. É. Então, além de ficar, na verdade, vai ficar menos de 2, fazendo a conta certo. Menos de 2 bilhões, que é bastante gente ainda, né? E esse povo ainda vai se reproduzir. Foram arrebatados antes ou depois disso? Depois desse reinado de 1000 anos? Antes. Então, o problema todo é que assim, a palavra arrebatamento é mal interpretada, né? Arrebatamento, a ideia, aquela que... Lembra que eu falei de que pessoas são arrebatadas, são tiradas daqui para se encontrar com ele, para voltar para reinar. Ninguém vai ficar lá no céu sem Jesus, porque Jesus está aqui, né? Então, aonde ele está, nós estamos. E aonde que ele está? Aqui na Terra. Se ele está aqui, nós estamos aqui. Ok? Vai ter gente aí vivendo a sua vida? Vai ter gente vivendo a sua vida. Só que agora mudou o governo. Agora não vai ser mais do jeito que o pessoal quer.
Agora é do jeito que ele quiser. E nós somos os representantes dele aqui para, inclusive, governar esses outros que não morreram, os 2 bilhões e pouco. É a gente que vai mandar nesses caras. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Jesus, nós somos o povo do Messias. E é ele que manda, nós que ajudamos a reinar. Aí eles, galardões, conforme a nossa palavra, nós vamos ter uma posição. Sim, sim. Eles trabalhavam Hã? Soldado, cabo, general. Vai. Ó, vai ter... Tem a parábola lá que Jesus fala a respeito do acho que é a parábola dos talentos, eu nunca me lembro qual é que é do talentos, que fala que o Senhor deu 5, 3 e 1 talento e tal. Aí quando ele volta, ele dobra a responsabilidade e diz: foste fiel, vou colocar você sobre 5 cidades. Vou colocar você sobre 3 cidades. Ele não diz que ele deu lá um dinheirinho. Não, agora que ele viu que ele foi fiel no pouco, que era com um dinheirinho, né? Era trombeta? Não, não era trombeta, não. Então, se reina sobre coisas, sobre lugares. Então, como foi dito aqui, é o galardão. Tá? Por isso que tem essa questão assim, e aí eu tenho uma certa dificuldade com um crente que está na igreja que diz assim: importante é que eu não vou para o inferno. Não, mas tem gente que está ali dizendo assim: Saiu chamuscado. Vamos dizer, entrei no céu com o rabo chamuscado, né? Gente, o cara que é preguiçoso hoje no reino de Deus, você acha que Jesus vai colocar ele depois para fazer o quê? Se o cara que está aqui não fez nada, tipo assim, sentou lá e ficou dormindo no meio do culto, mas bateu o ponto, achando que está tudo bem, talvez ele esteja salvo. Mas isso não quer dizer que quando chegar lá do outro lado, quando ele começar a reinar, que vai ser colocado, né, em altos postos de administração. Hã? Vai ser chefe. Vai querer ser chefe. Vai ser chefe do quê, né? Então tem que comentar uma administração sobre o Não, e isso é sério, gente. O que a gente faz aqui, na verdade, a gente não faz para ser salvo, porque salvo a gente é em Cristo. A salvação é outra coisa. Mas o que a gente faz aqui, a gente planta para o que a gente vai colher depois. Tá? Mas o Deus me colocou aqui sei lá, no ministério de oração. Parece tão pequeno. Mas ele te colocou naquele ministério, é para você frutificar naquele ministério. E depois lá na frente ele vai te dar o galardão que ele sabe que é melhor para você. Não é só estar na frente que é ministério. Ministério é fazer aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. Você tem um propósito. Quando você nasceu, ele já tinha um propósito para você. Não cumprir esse propósito é tirar nota ruim na escola. Eu senti que alguém foi tocado aqui por essa palavra. Aqueles 3 lá atrás. Alguns foram tocados. Então, gente, isso é sério. Achar que vir na igreja é o suficiente, você está servindo a quem daí? Para pensar. A si mesmo. Eu não estou servindo ao meu Senhor que me colocou determinadas responsabilidades na mão. Na parábola, inclusive, lá dos talentos, o servo diz assim: Senhor, eu sabia que o senhor é muito rigoroso, né? Então eu peguei e enterrei. Aí o Senhor diz: se você sabe que eu era rigoroso, você enterrou? Por que você não colocou no banco, pelo menos, para dar uns juros ali? Ou seja, a gente sabe que o Senhor ele é rigoroso, mas está contando que ele vai amenizar para o nosso lado na hora das contas. Ali ele não é amigo, não. Ali ele é Senhor. E ele vai requerer de nós o que ele nos deu para multiplicar. Não multiplicou, não é que vai para o inferno, mas que vai pegar um empreguinho ralado lá no reino, vai. Então,
De novo, não é o quanto você produz, é naquilo que Deus te deu, o quanto você está usando e multiplicando. Tá? Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande, pode ser varrer a igreja, limpar o banheiro. Se é isso que ele te deu, faça com excelência isso. Não é necessariamente estar pregando multidões e tocando. É o fazer o que ele te mandou fazer. Já estou pregando, pastor. Vou voltar aqui para o texto, né? Quando nós olhamos para esses textos de Isaías, nós vamos perceber que continua. Gente, é uma enxurrada de textos que fala de Jesus sendo rei. Vamos lá para Isaías 11, 1 a 10. Esse é famoso. Quem lê aí para mim? Isaías 11. Onze. 11 para 10. 1 a 10, exato. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, e será como um ramo que brota de um topo, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá sua vontade, e terá prazer em obedecer. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e moças pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras, e não serão tocadas, mesmo que enfiem a mão nas suas cobras. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Amém. Então vocês percebem aí que, claro, ele está usando uma licença poética aqui, né? Quando fala dos animais, tudo pode ser que seja literal, mas ele está tentando dizer alguma coisa. A ideia de paz, de voltar ao Éden. Se vocês olharem, isso aqui é uma descrição do Éden, antes da queda. Tá? É um reino de harmonia. Mas vocês, de novo, vou ter que voltar no mesmo ponto, porque o texto está falando, olha como é que ele reina. O texto é claro, está dizendo. Porque se ele está dizendo que ele irá reger as nações, né? Assim, é porque no começo elas vão estar meio querendo se livrar de Jesus, mas não tem mais se livrar de Jesus. Ele vai impor até que depois tudo esteja acalmado, ou seja, até que depois eles se rendam realmente a essa justiça e essa paz universal que ele trará. E é interessante que ele transformará até a natureza, né? Não é só nós que seremos afetados, é toda a natureza, porque Paulo fala algo sobre isso, Rony. Uhum. Ele fala que a natureza geme como se estivesse em dores de parto, esperando para ser liberta. Porque quando o homem caiu, a natureza acabou caindo junto. Lembra que Deus amaldiçoou a terra? Ele fala, e maldito é a terra. E ela agora produzirá cardos e abrolhos e tudo mais. Então, quando o homem caiu, a natureza, o planeta foi amaldiçoado. E com a nossa redenção, voltará a redenção do planeta também, ou seja, a restauração de toda a criação. Isaías 16:5. Então, o descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito.
se ele julgará com justiça é porque em algum momento existe uma certa injustiça porque alguém está apelando para a justiça. Entendeu? Então não é que tudo é perfeito, lindo e maravilhoso, cheirosinho agora no reino dele. Ele vai ter que ficar aí muito tempo colocando as coisas no lugar. Certo? Por isso precisa de 1000 anos. Né? E além do que, vai precisar de 1000 anos para o planeta também voltar a ser um lugar como se fosse o Éden. Então vai ter políticas ecológicas? Vai. Este acontecimiento de los milagros es como una, es como entrar a la perfección, ya a la perfección, pero por medio de una prueba. Si usted habla de injusticia de dentro, ¿verdad? O sea, que como que vamos a ser livres, pero tem que vivir esse momento. Lembrando que a injustiça é praticada não por nós mais, mas pelos povos que estão aí. Então são os outros que vivem essa transição, né, para um mundo mais justo. Nós já estamos bem, o problema são os outros. Nós já teremos ressuscitado e já estaremos num corpo glorificado. Mas os demais que sobreviverem das catástrofes, como a gente falou antes, esses ainda vão estar num corpo de pecado, no caso, né? Então, ainda vai ter maldade dentro dessas pessoas. E por isso ele vai precisar governar com retidão e justiça, porque vai ter coisas para corrigir. Então, é isso que o texto está dando a entender. Ele vai levar um tempo para ir colocando as coisas nos eixos, porque não é assim, ó. Tá? O ser humano, ele é complicado. Não sei se vocês sabem. Pastor, o ser humano é complicado aqui na igreja também? Ele é complicado? Não, tá, graças a Deus. Ainda bem que aqui não existe complicação. Ainda bem que o pessoal entrou ali, né? Aceitou, batizou, acabou, né? Pode, inclusive, já ir pro reino. Inclusive, alguns pastores dizem o seguinte, que na hora do batismo já podia deixar lá embaixo, né? Porque tá salvo mesmo. Vai. Então, quer estar com Jesus? Fica, né? Alguns a gente até pensa, por que eu não segurei? Eu ouvi um pastor contar esses dias uma piadinha, ele falou assim que se um dia Satanás chegasse para ele e perguntasse, né, você tem aí a indicação de alguns que eu posso levar? Ele disse, tem uns irmãos da igreja que nem para o diabo eu recomendo. Porque se o diabo me perguntar, você vai falar, não leva, vai dar muito trabalho, vai causar muito lá, deixa para Jesus, que Jesus é mais poderoso. Não vai conseguir. Jesus consegue transformar, você não. Então, assim, o ser humano é complicado, gente. A gente fica hoje, conhecendo a Jesus, ficamos batendo cabeça aí, dando burrada até hoje, imagina, né? E essas pessoas que estão se submetendo a esse Jesus, né? Mesmo que a força, porque, de novo, algumas que vão estar aqui na Terra não estão se submetendo porque eles querem, é porque eles não têm outra opção. É o governo que vai mandar, né? Então, nesse sentido, há um momento de purificação, onde as coisas vão se encaixando, onde que o Éden está sendo restaurado. Depois de 1000 anos, que a gente vai falar semana que vem, aí está pronto para Deus vir. Até agora, no milênio, Deus não está aqui. Quem está é Jesus, porque Jesus veio para colocar as coisas no eixo, para preparar as coisas para a chegada do verdadeiro rei. Inclusive, ele entregará o reino para Deus, porque o reino é de Deus, porque é o reino de Deus, né? Tá? Então, é um processo, sim, de purificação da terra, de restauração das coisas. Quando você vai ali para Isaías, a gente já leu, né? Que a gente leu agora. Miqueias, então, 5, 2 a 11.
Até aí. Tá? Já estamos lá no final do capítulo já. Mas, obrigado. Então, vocês percebem que é a mesma história. Ele vem, reina, trará paz, mas é uma paz, né, que tem que entender o contexto dessa paz. Ok? Lá em Jeremias também vai ter a mesma ideia. Né? Vamos passar os Jeremias depois, outra hora a gente fala sobre Jeremias. Porque eu tenho vários slides aqui, a Rony já está me cutucando, dizendo que a gente tem que ir para frente, porque nós chegamos aqui em 20% dos textos que nós vamos ver hoje. Não, brincadeira. Não é brincadeira. Também fala sobre Jerusalém, lá em Isaías e em Miqueias, Isaías 2 a 4. Tá certo. Não, é diferenciado. O cara é diferenciado. Já está. O que diz Isaías 2, de 2 a 4? No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer. E nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião, e ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações e decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Onde é que é o governo central? É em Jerusalém. O texto diz bem claramente que Sião, ou Jerusalém, é a sede do governo do Messias. Durante 1000 anos, ele estará lá. Aí é uma interpretação minha mais, né? Tem gente que acha que vai poder chegar lá e bater um papo com Jesus, tipo assim, vai chegar, vamos dar um rolê ali no parque. Olha, se você conseguir uma audiência com ele, que bom. Eu não sei se a gente vai ter tanta possibilidade de estar com ele, porque ele está reinando, gente. Ele não está a passeio. Talvez ele vai ter contato com alguns, tal, mas se você não conseguir uma audiência em 1000 anos com Jesus, não fica triste não é porque ele não te ama, é porque tem muita gente para cuidar. Tá? Então Jesus ele não está aqui de passeio. De novo, Jesus ele está reinando. Ele vai ter o happy hour dele lá, vai ter o momento de descanso, beleza. Mas ele não está com 24 horas à sua disposição. A gente não consegue com o prefeito. Tenta pegar o prefeito, gente, que é o prefeito. Tá? Mas assim, eu não... Entende? Eu quero tirar um pouco o romantismo da cabeça das pessoas. Mas ele quer dizer que eu vou sentar num pasto verdejante com Jesus e vou ficar ali deitado no colinho de Jesus. Mas tem gente que acha que vai ser assim.
O pessoal tem síndrome de filho único, né? Todo mundo acha que é filho único. Não estou falando de ti. Ah, tá. Ele é filho único da mãe dele. Mas assim, tem muita gente que acha que é filho único de Deus, sabe? Que Deus tem que estar todo o tempo lá, pronto. Talvez se ele te fizer uma visita um dia, olha, ele pode fazer uma surpresa. Mas não é que você vai ter todo dia com ele. Ele está reinando em Jerusalém. Ele não está em toda a terra ao mesmo tempo. Ele está em Jerusalém, reinando. Tá? Se ele um dia quiser fazer uma visita surpresa para você, aproveita. Porque não vai ser todo dia que isso vai acontecer. Hã? Pode. Do jeito que ele quiser, como ele quiser. Mas eu não crio expectativas disso. Imagina a fila. Gente, lá na Disney, os caras ficam lá horas e horas e horas para andar 5 minutinhos lá no... Imagina Jesus. Vai encontrar Jesus. Hã? Vai ter que fazer um cosplay, né? Jesus para receber todo mundo. Não tem jeito. Jesuslândia. É nesses tempos que nós já sol, porque a presença dele vai iluminar. Não, né? É depois do restaurado, né? Depois. É depois no do milênio. Depois do milênio. É depois. Lá no capítulo 21 vai falar isso, que não haverá mais sol. Tá? Vamos pro Isaías, que a Rony vai ler aqui, para a gente adiantar. 60. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregando nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efã. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nabaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, e honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva, pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Você vê que repete sempre as mesmas coisas, né? Os mesmos, e é Isaías, é Miqueias, você vai para vários textos, é a mesma ideia. Está falando da cidade de Jerusalém aqui. Exato. O Eduardo está dizendo, minha mulher disse que a gente vai. Vai para Cristo World? Para Jesuslândia. Jesuslândia? É Cristo World. O senhor Eduardo. Mas está falando de Jerusalém, que ela vai ser reconstruída, que ela vai ser habitada, né, vai receber moradores de todos os povos, que vão ser ofertados muita coisa, e as citações que ele tem, assim, de onde são os camelos, eram os melhores camelos da época, de onde vem o ouro, era o melhor ouro da época, o incenso era o melhor incenso da época. Então ele está falando que o que tiver de melhor no mundo vai ser levado e ofertado
lá em Jerusalém, para o templo e para a cidade. Então, ela vai virar realmente assim, o lugar mais bonito, mais rico, mais grandioso Uau! do planeta, né? Tudo que tiver de melhor vai estar lá. É interessante, não sei se você sabe como é que funciona o sistema de representação de embaixada nos países hoje em dia, mas o Brasil ele é um dos países que tem maior número, um dos países com o maior número de embaixadas em países ao redor do mundo, tá? E é interessante que quando o Brasil envia um embaixador ou um cônsul para aquele lugar, esse embaixador que está lá na embaixada, né, ele é a voz do governo do Brasil lá, naquele país, certo? Ele representa o governo do seu país lá. Inclusive, a própria embaixada, ela é território do país sede, do país do qual a embaixada é parte, né? Onde ela está construída, o terreno pertence ao Brasil. Então, se tem uma embaixada do Brasil... Em Moscou, por exemplo, sei lá, né? Um país, na França, qualquer lugar, aquele território, aquele pedaço de terra e o que está construído ali é propriedade do governo brasileiro. E, por exemplo... O que vale são as leis brasileiras. E ele não pode ser invadido, porque tudo é uma afronta ao governo, entendeu? Então, por exemplo, a gente estava em Moscou, tinha a embaixada do Brasil em Moscou. O governo russo não podia entrar lá sem autorização, não podia fazer nada lá dentro. Se algum brasileiro precisasse de refúgio, ele entrando lá, ele estava em território brasileiro. Então, muitas vezes, no período da Guerra Fria, quando tinha a época de espionagem, as embaixadas elas eram fundamentais, porque se o espião conseguisse chegar na embaixada dele, ele não podia ser pego. Ele podia morrer lá dentro, sabe, assim, de ficar velho, por não poder sair de lá, coisa assim. Mas ele estava em solo nacional. E aqui é mais ou menos essa a ideia. Nós seremos esses embaixadores, somos os representantes do reino de Deus, agora, aqui onde nós vivemos, mas posteriormente nós teremos as nossas responsabilidades também. Tá? Nós representaremos o próprio Senhor Jesus aqui na terra, o reino dele, né? A sede é Jerusalém, como a sede do Itamaraty, para quem não sabe, o Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a sede do Itamaraty está em Brasília, porque lá é onde está o centro do poder político do país, certo? Mas o Itamaraty tem embaixadas em quase todos os países do mundo, embaixadas e consulados. Mas quando o embaixador ou o cônsul ele é chamado de volta para o Brasil para prestar alguma contas ou para qualquer coisa, ou instruções que ele vai receber, ele volta para o país. Por quê? Porque a embaixada o presidente chamou através do Itamaraty aquele embaixador para o Brasil. Tá? E o embaixador, ele é a voz do presidente do Brasil lá fora, e ele não pode dizer o que ele quer, ele tem que simplesmente transmitir o que o governo brasileiro está dizendo, certo? Ele concorda ou não, isso é um outro papo, mas ele tem que representar o Brasil, e ele não pode destoar. E muitas vezes eles são chamados para Brasília para que o presidente, para que os líderes, eles venham dizer para o embaixador quais são as diretrizes que eles querem para aquela embaixada naquele país. Mesma coisa será com a gente. Nós estamos debaixo das diretrizes que nós vamos receber dele. Talvez não pessoalmente, vai sair um memorando. Como é que é memorando? Não, vai ser uma esqueci o nome daquela coisa, uma carta geral lá para você receber. Você nem vai chegar na presença dele, talvez, mas você vai receber as ordens dele. Por isso que nós reinaremos com ele. Quando nós vamos mais para baixo, nós vamos ver, repetindo aí vários textos, né, que nós já vimos. Então, eu vou passar do 29, eu vou passar para o 30. Fala aí também de vários textos que alguns a gente já viu, tá? O rei Davi, justiça no 31, vai lá para o 31. Paz, justiça social sendo renovada. Tem vários textos aí.
reconfiguração Vai para o 32, por favor. E é interessante que a restauração é tão certeira, de que lá em Isaías capítulo 65, versículo 20, nós temos o texto que fala a respeito da longevidade, né? Esse reino de Jesus irá abençoar tanto a terra quanto os moradores da terra, sejam nós ou sejam os outros, seres humanos agora normais, tá? Porque diz que aquele que... Tá aí? Fala aí para mim, 20, 65, 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Isso já aconteceu? Está acontecendo agora? Não. Mas no contexto, você vai ler o resto do capítulo 65 de Isaías, fala justamente da época do reino de Jesus. Ou seja, até os outros vão ser beneficiados. O mais jovem, quando alguém morrer com 100 anos, puxa, morreu cedo, coitado, gente, novinho. Tinha a vida inteira pela frente. 100 anos, gente, uma criança. Tá? Ou seja, até para as pessoas nesse mundo, a bênção vai virar novamente. Porque vai reverter o quê? A maldição do Éden. Uma das maldições do Éden era a morte. Exatamente. E quando o Adão sai de lá, inclusive, vai viver mais 900 anos. Né? 930 anos, eu acho. Né? Não, Matusalém vai ser do tipo assim, a gente vai encontrar 50 Matusalém só na feira lá né? E aí, cara fortão, bombado, e aí quantos anos? Eu tenho 527. Opa! Tá começando a viver agora a vida, hein? Ah, garoto! O cara bombando lá, fazendo, né? Musculação. Ok? Vamos um pouco mais para frente. Isso aqui eu vou passar tudo para vocês, depois vocês podem rever e ver e tudo mais, né? Vai para o 34. É nóis, hein? Ó. Lê aí para mim, os pontos. Então, qual é o resumo, né, desse milênio? É um reinado literal e terrestre de Cristo sobre o trono de Davi em Jerusalém, governando as nações com justiça. Então, ele vai ser rei de verdade e vai ser uma coisa física, tá? Centralidade de Sião ou de Jerusalém, ela vai ser a capital, a sede do governo messiânico e o centro cultual, onde vai estar o templo do mundo. Vai ter a renovação da criação, não é a perfeição final, como a gente falou antes, ainda vão ter pessoas de corpo, de carne ainda com pecado, né? Mas uma ordem intermediária caracterizada por paz, cura e longevidade. Vai ter a restauração nacional de Israel, que vai ser reconduzido à sua terra, e vai ter o seu papel vocacional entre as nações, porque Israel vai continuar sendo o povo escolhido, o povo que tem uma vocação distinta dos demais povos. Nós fazemos parte de Israel também nesse sentido. E a universalidade da adoração, com as nações peregrinando a Jerusalém e reconhecendo o governo do Messias, ou seja, não vai mais ter ídolos e templos e essa coisa arada toda. É um lugar só, um rei só, uma cidade só, e tudo vai ser, então, centralizado e focado em torno dessa nova realidade. Apenas para que alguns pensem assim, mas vai ser muito bruto isso, vai ser meio, né, a ferro e fogo. Aí eu acho que Jesus vai olhar e dizer, eu dei 6.000 anos para vocês. 6.000 anos para vocês fazerem o que vocês queriam. Agora, aguenta, porque agora chegou a minha vez de reinar. Tá? Então, durante todo esse tempo, o ser humano ele fez o que quis.
fez mais do que poderia, inclusive, né? De coisas erradas. Jesus disse, agora chegou a minha vez de reinar, esse é o trato. Primeiro eu deixo vocês fazerem o que vocês querem, tomar as decisões de vocês, mas quando eu assumo de verdade. Tá? Será que o Espírito Santo vai tirar que o ano sabático, vai descansar e vai deixar... Eu acho que não, acho que ele não vai, ele vai estar agindo. Sim. Sim. Sim, porque Tem um texto que fala que o Espírito do Senhor estará sobre o enviado. Uhum. Sim. Então, o Espírito ainda está, porque essas pessoas, não nós, os outros, eles vão nascer, viver e tudo mais, e aquela história, eles vão ter a oportunidade de se submeter a esse cordeiro, não, ao leão de Judá, ou não. Né? Se eles se submetem de coração, eles dizem assim, não, ele é o meu rei, então, isso é feito através, de novo, da mesma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence as pessoas, certo? Então, eu acredito que ele estará aqui fazendo as coisas acontecer da mesma forma. A diferença é que nós estaremos aqui, já com esse novo corpo, ajudando Cristo a reinar. Basicamente é isso. Claro que vai ter uma turma que vai estar bem descontente, muitos que não vão gostar, que vão ficar decepcionados com tudo que vai estar acontecendo nesse período, que são aqueles que, depois que Satanás é solto, ele vai convencer de que... Ele vai olhar e vai perceber que tem, né? Aquela coisinha lá que não está satisfeito e vai incentivar aquilo para virar, então, uma revolta e uma batalha final desse período aí de 1000 anos. Ainda vai ter mais uma, gente. Tá? Porque olha ali, ó. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Quem são as nações? Nós? Misericórdia, né? Depois de todo o perrengue ainda, né? Não. As nações, que são os outros, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, que vão encabeçar, a fim de reuni-las para a batalha. Quer dizer, os caras ainda vão dizer, a gente não quer Jesus. Tá? O seu número é como a areia do mar. Por que é como a areia do mar? Porque os caras fizeram filhos. Durante 1000 anos fazendo filhos. Imagina o cara... E vivendo 1000 anos. 1000 anos fazendo filho, né? Tá? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém, que é a capital do reino de Jesus, mas um fogo desceu do céu e as devorou, que é o próprio Deus dizendo, tá, chega, para, acabou, vamos, agora fiquei bravo. Tá? Então, sim, por que tem que ter essa revolta aqui? Porque, aí pegando o que a pastora colocou antes, né? Porque esse pessoal que nasceu no milênio, eles também têm que ter a oportunidade de tomar as suas escolhas. E Deus ainda vai dar mais uma chance para as pessoas desses aqui, não nós, esses aqui ainda tentarem, né, ir para Jesus ou não. Quem não for para Jesus, tá aí o que o texto diz. Aí ele passa a régua. Tipo assim, aqui acabou o capítulo 20, com Deus resolvendo o sistema final ali do milênio, que é quando começa Gog e Magog. Eu vou mandar para vocês esse daqui, vocês vão ver o paralelo entre o Ezequiel 37, 38, 39 e o texto aqui de Apocalipse. Só lembrando, Gog e Magog é depois do milênio. Se você vê alguém falando que Gog e Magog é agora, dê o dislike e nunca mais siga esse camarada, porque ele não leu o texto. Tá? E se ele não leu o texto para isso, eu começo a me perguntar se ele leu o texto para outra coisa, porque aí vem muito sensacionalismo, tá? O pessoal gosta de sensacionalismo, né? Então, se você for mais para frente, aí o próximo lá, tal, vai para quando tiver o quadro, vai para frente. E aí a gente vai acabar com isso daqui. Mais um. Aí, resumindo, o coreto é o seguinte. Apocalipse, até aqui, tem um foco político e econômico, tem um foco no planeta, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 11. O foco político e econômico, religioso, capítulo 13 a 19.
A volta de Jesus é no capítulo 19, quando fecha, né, as duas ali. E aí começa os 1000 anos. Aí tem Gog e Magog, depois dos 1000 anos, para dar aquela última chance para a galera. E aí eu começo o capítulo 21, 22, que é o novo céu e a nova terra. E aqui agora já não tem mais chance. Aí acabou. Também, né, gente? Dá licença, né? Não, Aí. Só que é interessante, que a gente vai ver semana que vem sobre esse novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra, na verdade, é quando começa o trabalho. Porque não acaba. Não. O capítulo 21, 22, ele acaba sem acabar o capítulo 22. É do tipo assim, e viu o novo céu, nova terra, tá tudo muito bonito lá. O fim. The end. Subiu as letrinhas. Só que você sabe que quando você assiste um filme que acaba sem acabar e você fica dizendo, vai ter continuação. Aí depois tem cenas, né, daquelas cenas lá do pós-créditos. Você sabe que vai continuar. Só que a gente, agora, na nossa Bíblia, não está escrito como é que será depois. Tudo isso, como eu sempre digo, é um grande ensaio para a grande peça que vai ser apresentada, que é depois de Apocalipse, capítulo 21. 22, desculpa. Mas eu pensei que eu ia descansar a eternidade. Não, peraí. Isso aí é, o que é? Funcionário público que vai trabalhar... funcionário público não, como é que é o senador que trabalha 4 anos e ele aposenta eternamente, é isso? Você sabe, né, que o senador é isso, né? Os senadores, esses caras aí, eles trabalham 4 anos e depois... É vitalício. Uma vez, ele vai ganhar salário o resto da vida. Você acha que é assim com Jesus? Não. Não vai ser. Você está sendo preparado para alguma coisa grande, extraordinária, maravilhosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o seguem. E esses milagres da vida vai ser normal para você agora? É aqui. Trabalhar, ter filho, claro. Nós não, os outros sim. É aqui, é para governar, é aqui. É aqui. Não, você vai ter que ir lá. Ou seja, que lugar que eu acho na frente tem que ligar com isso aqui. Vai ter que acontecer tudo isso aí. O cara não fez lá, você vai chegar, ops, ei, aí ó o trabalho aí, vamos trabalhar, gente. Por quê? Porque se houver uma restauração do planeta, como Deus quer que restaure, você acha que Deus vai instalar o dedinho? Os 1000 anos está aí para a galera, tá? Só lembrando de uma coisa, quando Deus criou o mundo e ele fez o jardim, ele disse o que para Adão? Vai lá e cuida do jardim. Isso é trabalho. Então o trabalho, inclusive, vem antes da queda, né? Antes do pecado. O trabalho é anterior à queda. Isso quer dizer que o trabalho é santo. Lá nos 1000 anos, não é que não vai ter trabalho, porque o trabalho é santo. Então, a gente vai trabalhar da mesma forma. O bom parece que a gente não vai cansar. Não vai ter dor na coluna, não vai ter bursite, não vai ter o problema lá do como é que é? Do ciático, não vai ter problema nas juntas, porque você está num novo corpo. Não vai ter doença para nós, os outros que se virem, mas nós estamos safo. Quando ninguém sabe tanto tempo, por exemplo, Adão demorou. Não se sabe. Muito tempo, certo? Pode ser que sim, pode ser que não, não temos ideia. Se você olhar o trabalho de Deus, Deus vai dar nome a cada criação. Claro, levou tempo. E olha, quando diz assim, que ele deveria cuidar do jardim, era cuidar do jardim. Não era para... Ficou olhando assim, Isso não é cuidar. Tá? Então tem trabalho, sim. Tem trabalho. O trabalho é parte da obra de Deus. Deus, inclusive, trabalhou. E Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. E aí tem gente que quer virar a aposentadoria eterna.
Não, eu não entendo isso, gente. É síndrome da preguiça, né? Ó, outra coisa, pecado capital não é preguiça? Não tem pecado capital da igreja católica, não é preguiça? Tem um que é, né? Eu não sei se preguiça está no 7. É, né? Tá? Então, você ainda quer achar que você vai ver lá nesse pecado capital da preguiça? Não, esquece. Ok, terminamos aqui então o nosso encontro de hoje e semana que vem, então, o último capítulo do nosso curso, capítulo 21 e 22. Beleza? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que está aqui, te agradecemos pelas nossas vidas, pedimos que o Senhor esteja cuidando e também nos dando a tua graça, abençoe, Senhor, livre-nos de todo o mal e nos dê sempre, Senhor, a condição de estarmos olhando para Cristo, que é nosso Salvador, mas também é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que um dia voltará para reinar e que possamos estar sendo encontrados fiéis na tua presença para podermos, Senhor, fazer parte desse reino maravilhoso que será quando o Senhor aqui estiver. Cuida de cada um de nós, leva-nos em paz, na segurança. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.